arte! A evolução dos homens está intimamente ligada com a história do cultivo e o preparo dos alimentos. Temos, por exemplo, as grandes navegações que, para além dos motivos políticos, foram buscar especiarias nas Índias para dar uma temperada na Europa e mudaram a história. Por falar em especiarias, você sabia que alguns alimentos têm o poder de mudar o humor de quem os consome? Sem falar que muitos deles estão carregados de simbolismos. A gastronomia é uma arte e quem prepara os alimentos são os artistas das cozinhas. Artefato apresenta Arte da Culinária. Olá! Está começando o Artefato e hoje a gente conversa com a professora Cíntia Ramazzini e com o chefe Paulo Frederico sobre a arte da gastronomia. Mas antes da gente começar o nosso papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os nossos convidados? Cíntia Ramazzini possui graduação em Letras pela Universidade Sagrado Coração, USC. Fez o mestrado em Comunicação e Poéticas Visuais na Unesp. É professora em vários cursos na USC, como Letras e Gastronomia. Paulo Frederico é bacharel em Direito e tecnólogo em Gastronomia. Concluiu a especialização em Administração Hoteleira pela Faculdade de Turismo e Hotelaria de Águas de São Pedro em 2002. Paulo Frederico fez o mestrado em Hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi. É doutorando pela FOB USP de Bauru. Atualmente é coordenador do curso de Gastronomia da Universidade Sagrado Coração, em Bauru. Olá, Cíntia. Olá, Paulo. Bem-vindos ao Artefato. Obrigado pelo convite. Obrigada. Vamos conversar de gastronomia? Vamos. Então, por que a gastronomia se faz presente em tantas manifestações artísticas, como os filmes, os livros, entre outras? A gastronomia, na realidade, é uma representação cultural. Então, qualquer povo tem uma identidade e a gastronomia faz parte dessa identidade. E como é que eles vão demonstrar sua identidade, sua cultura? Por meio de todas as representações artísticas. Então, filmes, revistas, livros, tem que aparecer tudo que é identidade, tudo que é cultura. Então, a gastronomia faz parte disso, eu acredito que ela tem que fazer parte de todas essas representações. Então, eu acredito que ela faz parte da vida como um todo de qualquer população, de qualquer grupo, por ser parte da cultura. Você concorda comigo, Cíntia? Com certeza. Por quê, professora? Nós vemos manifestações da gastronomia, inclusive em livros, revistas, que as pessoas trabalham em seus textos comparações, metáforas, sempre ligando a gastronomia. E isso se torna algo muito significativo em termos de literatura, em termos de cinema, porque faz com que as pessoas acabem se identificando com o que estão lendo, assistindo, e então algo dentro delas se mobiliza via gastronomia. Talvez por isso ela seja tão usada. Então, o escritor Jorge Amado, ele disse que a literatura alimenta a alma e o espírito e a gastronomia alimenta os personagens. Você acredita que é por conta disso que tem tanta metáfora ligada à gastronomia na literatura? Com certeza. A gastronomia desperta nas pessoas sentimentos, emoções via personagens, no caso da literatura ou dos filmes, que faz com que nesse processo de identidade das pessoas com aquilo que leem ou assistem, elas acabem querendo conhecer mais da própria gastronomia, querendo que a gastronomia, não com o nome gastronomia, mas a culinária, como eles dizem, né, passe a fazer parte também das suas expressões no dia a dia. Paulo, pensando em manifestações artísticas, por que a gastronomia é uma arte? Como eu disse no início, ela é cultura, ela é identidade. E as pessoas gostam de, como ela disse, se identificar em todas as representações que elas fazem. Então a gastronomia é uma forma de demonstrar alguma coisa e você pode colocar um toque artístico naquilo
toda a apresentação de um prato no final acaba tendo uma importância muito grande, porque não é só comer para satisfazer aquela fome. Você vai ter que mexer com todas as sensações daquela pessoa que vai comer. Tanto é que, eu acho que uma das características da hospitalidade é você receber uma pessoa na sua casa e daí você monta aquela mesa bonita, você vai fazer o prato e daí você faz uma finalização bonita, um preparo, uma produção bonita no prato. Então as pessoas se preocupam em colocar taças, se preocupam em colocar os talheres nos devidos lugares e daí vem o prato, aquela coisa bonita numa travessa ou então individualizado, sempre com um toque artístico, porque antes de você colocar na boca, você tem que gostar e comer com os olhos aquilo. O primeiro prazer é o visual. O primeiro prazer é o visual. Sensorial. É sensorial. Altamente sensorial. Um dos grandes nomes da gastronomia artística é o espanhol Ferran Adrià, e a gente preparou um VT para tentar entender o porquê ele revolucionou a culinária. Ferran Adrià é um cozinheiro espanhol. Ele é chefe do restaurante El Bulli, um dos mais conceituados e reconhecidos do mundo. Adrià tornou-se um expoente daquilo que é conhecido como a gastronomia molecular, descrita como a mistura entre ciência e culinária. É uma forma de expandir a arte de cozinhar com o auxílio da tecnologia para misturar texturas e sabores de diversos alimentos. O restaurante El Bulli fica aberto de abril a setembro, já que Ferran Adrià passa os outros 6 meses aperfeiçoando receitas em seu laboratório-oficina El Teller, em Barcelona. Ferran Adrià é famoso pelo seu menu degustação de 30 pratos como uma síntese das artes. Aliás, os seus pratos realmente parecem verdadeiras esculturas. Paulo, o que você pensa do trabalho do Ferran Adrià? Existe a tal da gastronomia molecular? Na realidade, a gastronomia ela pode ser representada de várias formas. E o Ferran Adrià ele foi um cara que teve uma sacada fenomenal. Ele quis mudar um paradigma de apresentação dos pratos. E ele conseguiu conciliar a química com a gastronomia. Tanto é que esse cara, ele fecha lá o restaurante dele, fica um tempo pesquisando para depois apresentar novas produções de formas diferentes. Ele chegou a lançar uma série de produtos que, se você na sua casa, por exemplo, quiser fazer uma comida parecida com a dele, você pode comprar os produtos deles, que são químicos. Ele ensina como você vai misturar aquilo tudo para você conseguir os efeitos que você vê no restaurante dele. A gente consegue fazer, por exemplo, um caviar de tomate. Então a gente faz um molho de tomate, com uma certa química, você vai pingando aquele molho num preparado e ele as gotas vão sendo esferificadas, que a gente chama, que forma uma película em volta daquela gota e daí ele fica redondinho. E daí você pode fazer um vinagrete, por exemplo, com a textura de um caviar. E ele conseguiu fazer isso na cozinha dele. Pelo que a gente viu na matéria, são esculturas, basicamente. É tudo muito bonito, né? Ele consegue trazer o visual que ele quer. E ele mexe com isso, as espumas todas, toda aquela escultura que existe da gastronomia, ele criou. E Cíntia, falando em misturar arte com gastronomia, há uns 2, 3 anos, a família da poetisa Cora Coralina lançou Cora, doceira e poeta. Como você enxerga esse casamento? A iniciativa da família da Cora Coralina foi muito feliz, porque Cora, como ninguém, soube casar sabores e poesia. Cora, durante parte da sua vida, principalmente nos últimos anos de sua vida, transferiu para a gastronomia todo o seu saber, toda a sua sensibilidade poética. E os seus alimentos, então, passaram a ter algo de muito diferente, muito especial. Por que seriam tão procurados? Pelo sabor, pela beleza ou pela poesia nele presentes? E a família, resgatando todo esse trabalho de Cora, traz para nós uma verdadeira obra de arte no livro que você citou. No próximo bloco, a entrevista multimídia desta semana é com o boulanger francês Adrien Arnaud, especialista na arte de panificação. Olá, o Artefato está de volta e hoje a gente conversa com a professora Cíntia Ramazzini e com o chefe Paulo Frederico sobre a arte da culinária.
Alguns alimentos, eles possuem uma relação extremamente simbólica e cultural, né? Isso acho que é natural, porque a facilidade que você tem de conseguir um alimento em algum lugar, isso vai caracterizar a formação da cultura e da identidade. Como, por exemplo, a batata na Europa, né? Se você pega a Alemanha, eles comem muita batata. Porque na época das guerras, aquilo era uma coisa que tinha uma duração bastante, porque ela tem uma vida de prateleira muito grande, a batata. Então, eles utilizavam muita batata para comer. E isso faz parte da cultura deles. Como aqui no Brasil, as frutas fazem parte dessa gastronomia brasileira, né? O que é considerado lá fora o exótico, aqui é uma coisa meio que natural, né? E a gente está começando agora a dar valor a essas coisas como parte de nossa identidade. Tanto é que vários chefes começam a utilizar o cupuaçu hoje em dia, vários chefes estão utilizando produtos, peixes dos rios brasileiros. Então isso faz parte, eu acredito, sim, da identidade e da cultura de um povo. E alguns alimentos como o pão, o vinho, é possível pensar alguma história, a importância histórica deles? Se a gente for pensar no vinho, que daí ele data aí da antiguidade, né? Tem um folclore a respeito do nascimento do vinho, que eles colocavam as uvas nas ânforas e por espontânea fermentação, aquilo se transformou em vinho. Alguém ficou alegre depois de beber aquela coisa toda e foi. E com certeza tem uma relação de política, desenvolvimento cultural, desenvolvimento econômico. As bebidas, como o vinho, são representações culturais. Você falou também do pão. Do pão, o pão, mais do que nada, porque antes não existia prato na antiguidade e eles utilizavam em certas culturas, como as orientais, o próprio pão era utilizado como um prato. E a equipe do Artefato conversou com o boulanger francês Adrien Arnaud, especialista na arte de panificação. Dans la tradition, de faire du pain, tu peux faire du pain différemment, avec différentes farines, différents produits. C'est les produits en fait. Les produits de base, la farine, l'eau, le sel, la levure, c'est ça qui fait qu'il va changer ton pain. Mais c'est toujours la même recette. La recette de base, c'est ça. Il y a 4 ingrédients. Et après, c'est selon comment la qualité de tes produits et la façon de les travailler. Là, il faut aimer ce que il faut aimer faire ce que tu fais. Si tu fais du pain et que tu es pas bien dans ton esprit ou qui sera pas bon, quoi. Oui. Si tu donnes beaucoup d'amour, eh ben quand les gens ils mangeront, ils auront ça leur fera du bien. Dans tout ce que tu fais dans la vie, si tu le fais avec amour, eh ben ça sera bien. Mais si tu le fais sans amour, ça marchera jamais, quoi. Et comme faire du pain, il faut donner de toi, de ta personne, c'est manuel, c'est un travail manuel. Du coup, c'est avec tes mains que tu le fais. Tu fais le pain avec tes mains. Tu fais pas avec des machines, quoi. Donc si toi, tu es bien, ton pain, il sera pas bien aussi, quoi. Cíntia, até que ponto a energia, a emoção de quem está preparando os alimentos influencia? No meu caso, influencia e muito. Por exemplo, num período difícil, eu fiquei 1 ano sem acertar pão de ló, que era uma coisa que eu acertava, um alimento que eu fazia com muita tranquilidade. Então, quando você está, às vezes, triste ou muito feliz e você vai para o manuseio dos alimentos, vai para o preparo, você acaba ali encontrando um canal para você ficar mais tranquilo se você está tenso. Não que você vá colocar a energia da tensão no alimento que está sendo produzido, embora algumas pessoas até coloquem. Mas no meu caso, não. Quando eu vou fazer o alimento, prepará-lo, então se eu estou muito feliz, aquilo acaba tendo um sabor especial, eu acrescento alguma coisa nova que nem fazia parte da receita. Se eu estou, por outro lado, mais aborrecida ou com algum problema, ou tensa mesmo, e vou amassar um pãozinho, então não é que eu descarregue a tensão ali, mas aquela movimentação, aquele manuseio faz com que eu me equilibre, que eu me centralize, que eu volte, que eu recupere emoções primeiras felizes dentro de mim. Então é um processo que envolve muito os sentimentos, as emoções. Então o ditado que diz que cozinhar é terapêutico é verdade. Procede. Eu concordo plenamente. Procede. Quando eu estou triste, eu vou para a cozinha e fico feliz. Isso é terapêutico para mim. Eu não sei, é uma coisa de
você colocar atenção para uma outra coisa, né? Isso. Desvia, por exemplo, muda o foco. Muda o foco e aí você acaba trazendo também, a partir daquilo, um reforço para quando você não está bem. Então você sabe que buscando a arte, né, da gastronomia, você se equilibra e você recupera emoções de momentos anteriores bem-sucedidos ali no preparo do alimento. E por falar em terapia, emoções, algumas especiarias, elas têm o poder de mudar o nosso humor. Tem. Existem pesquisas até que a canela, por exemplo, além de ser um energético, você faz um chá de canela, não toma quente, porque senão dá, né, uma transpiração excessiva. Mas ele morninho, antes de dormir, ele refaz todo o seu potencial de energia perdido durante o dia. Também uma pitada dela pode, numa reunião de família, num alimento que todo mundo vai consumir, propiciar o quê? As pessoas mais energizadas vão conversar mais, vão trocar impressões sobre as coisas da vida, sobre os fatos do dia a dia. Outros condimentos, como o cominho, por exemplo, já predispõem a um momento mais introspectivo. Existem estudos a respeito disso, né? Realmente, eu acredito que se você tem, por exemplo, uma pimentinha a mais ali naquele prato, as pessoas vão estar um pouco mais, vão ter um pouco mais de energia naquele momento. Eles mudam realmente até fisiologicamente falando, né? Por exemplo, como na Índia, come-se muita pimenta para tentar combater problemas de contaminação, inclusive por parasitas e tudo mais. Então eles comem muita pimenta lá na Índia para não ter problema de contaminação e tudo mais. Tomam leite depois para tentar abafar aquele calor, né, da pimenta. Aplacar a queimação. Não é isso? Aplacar a queimação. A seguir tem mais Artefato. Não saia daí, a gente volta já. E o Artefato está de volta. Hoje a gente conversa com a professora Cíntia Ramazzini e o chefe Paulo Frederico. Paulo, é possível traçar a história de uma civilização por conta da sua culinária? Na realidade, existem vários livros que mostram a evolução do ser humano por conta da alimentação. Se a gente observa os seres humanos, desde a necessidade de se juntar em sociedade, eles só se juntaram por conta do alimento. Então, os pré-históricos, há indícios disso, de que eles realmente se juntavam para conseguir caçar um mamute, não é? Porque sozinho eu acho que era mais difícil. Inclusive, para comer aquilo tudo sozinho não dava, então mais gente era melhor, não é? Então, essa questão toda, existe um estudo todo voltado para a hospitalidade, que diz o quê? Que há um tripé de você oferta alguma coisa, a pessoa aceita alguma coisa e daí ela vai retribuir aquilo que você ofertou. E esse ciclo, né, da hospitalidade não termina uma vez que ele vai criar os laços sociais entre as pessoas. Dizem até que foi por conta disso que as pessoas se uniram. E a alimentação sempre está presente nisso. Se a gente analisa na pré-história, se juntavam para caça. Se a gente analisa na antiguidade, vários povos pegavam ideias de culinárias, culturas, de outras culturas, por exemplo, e traziam para a sua. Um exemplo clássico disso é o Império Greco-Romano. Na realidade, a Grécia tinha uma tradição gastronômica e culinária muito grande, e quando Roma invadiu e conquistou a Grécia, toda a cultura culinária e gastronômica da Grécia fez parte de Roma e influenciou o desenvolvimento todo da questão gastronômica de Roma. Na Idade Média, a gente percebe a busca pelas especiarias do Ocidente, essa relação com o Oriente por conta disso. E hoje em dia, o fast food, não é? Que perdeu um pouquinho dessa coisa de vamos sentar, comer, porque a gente tem que trabalhar, ganhar mais dinheiro, então o fast food é uma coisa muito importante e realmente é cultural esse desenvolvimento, mas as pessoas começam a sentir falta disso e elas estão buscando novamente as raízes da gastronomia. Tanto é que na Europa a Itália lançou o slow food, faz bastante tempo, já faz alguns anos isso, que é o contraponto do fast food, para tentar dar o sabor novamente dos alimentos, da origem, de como eles são, aquela coisa toda de sentar ao redor de uma mesa, desenvolver
o papo, desenvolver as relações sociais, tudo por conta do alimento. Então a gente percebe que a linha histórica dos alimentos diz muito a respeito de um povo e de todos nós, né? Cíntia, existe uma questão folclórica de superstição na hora de se preparar os alimentos? Existe, e principalmente nas cidades mais interioranas. Nós percebemos, por exemplo, quando a receita do pão está pronta, antes dela ser enfornada, muitas pessoas ligadas àquela tradição do pão sagrado, eles fazem o sinal da cruz sobre o pão, para abençoá-lo. Então tem uma superstição, e na realidade isso é um caso relacionado a uma necessidade, né? Isso. A própria relação da manga com leite, não é? É. Que não tem nada clássico, a ver, é o clássico. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É mito. Isso daí, eu ouvi um relato de que na época da escravidão no Brasil, os donos das fazendas não queriam que os escravos consumissem o leite. Então, tinha as árvores, as mangueiras, eles falavam, vocês podem consumir, mas não mistura com leite porque vai matar vocês. Então eles não consumiam o leite junto com a manga, então eles consumiam a manga. Paulo, é verdade que historicamente alguns pratos como a feijoada, a paella, eram típicos das classes mais baixas? Você sabe que existe um folclore em cima disso, um mito em cima disso. Na realidade, a feijoada não era um prato da senzala, porque eles não conseguiam ter acesso a toda a variedade de carne e tal, e era aproveitado tudo, então não sobrava muita coisa para os escravos nesse sentido. A feijoada surgiu a partir do cassoulet, que é um prato europeu. O cassoulet nada mais é do que uma feijoada branca, tá? Então você usa um carneiro, você usa lá uma linguiça, coloca ali no meio e faz com uma feijoada branca, que é o cassoulet. Pode usar uma carne de pato também para fazer isso. E no Brasil, a variação do cassoulet foi a feijoada trazida pelos portugueses. Pensando nas cozinhas como um espaço de interação, de integração, elas estão cada vez menores. Isso é um reflexo cultural, não é? Já estiveram menores e hoje elas começam a se ampliar. Novamente, é como um pêndulo, né? Ora ele pende para cá, então as pessoas largam essa cozinha e buscam alternativas que resolvam seus problemas rápidos do dia a dia, então não tem tempo de ir para a cozinha. E agora o pêndulo já virou para o outro lado. É engraçado isso. E nós temos uma cozinha já se ampliando, não é? Para que ela recobre o seu espaço de interação, de vivências, de trocas. A gente observa que o capitalismo, né, desde a Revolução Industrial, aí, a gente observa que o homem busca freneticamente o dinheiro. Não é? E essa busca constante e interminável pelo dinheiro, na década de 80, se a gente for analisar, e nós temos influência direta dos Estados Unidos, é um fato isso aqui no Brasil e nos países latinos, a gente observa que essa questão toda de ter que sair para trabalhar, a própria revolução feminina que aconteceu a partir da década de 60, queimaram o sutiã, foram sair para trabalhar, não é verdade? Diminuiu a cozinha, porque a mulher não era mais fadada a ficar presa naquele reduto de, não é, praticamente você tem que nascer e cozinhar, encontrar um marido, isso não acontecia mais. Então, a partir aí que a gente vê década de 60, 70, 80, realmente as cozinhas foram ficando pequenas, foram diminuindo de tamanho. Tanto é que um apartamento aí que você compra, mesmo hoje em dia, você vai ter uma cozinha super pequena e condensada. Mas a classe média alta, a classe alta, eles começaram a descobrir novamente os prazeres da comida, né? Tanto é que você vê todos esses empreendimentos imobiliários que hoje saem, esses apartamentos, principalmente em São Paulo, e Bauru está começando a ter, o interior, né, como um todo, está começando a ter essa influência, é o espaço gastronômico. E para fechar a nossa conversa, o que vocês indicam para o nosso público? Um livro, uma receita, um filme inspirado na arte da gastronomia? Filme Temperos da Vida. Por quê? Temperos da Vida trabalha a questão da especiaria que nós acabamos de comentar. É um filme que se passa entre a Turquia e a Grécia e existe um trabalho poético belíssimo feito a partir das especiarias e dos sabores dos alimentos. Esse é um filme que vale a pena conferir mesmo. E você, Paulo? Eu sugiro um livro. Existem livros que são interessantes para essas pessoas que gostam da gastronomia, não tem tempo para fazer um curso, que dão ideia básica. Um livro que eu gosto muito que foi lançado pelo Senac, é chamado Chefe Profissional. Ele é uma bíblia, assim,
para quem gosta de gastronomia realmente, quer aprender os fundamentos da gastronomia, eu acho que é um livro interessante para começar a ler, para ver, porque lá ensina a fazer o fundo. Todo mundo fala, né, o que é o fundo, que é aquele caldo que você faz, você pode fazer de carne, de legumes, pode fazer de aves, que vai ser a base para você cozinhar. Lá ele ensina você a fazer isso, por exemplo. Ensina você a fazer consomês, ensina você técnicas de corte, são coisas interessantes. Eu acho que é um livro interessante para quem quer estudar um pouco de fundamento sobre gastronomia. Cíntia, Paulo, muito obrigado por vocês terem vindo. Espero que tenham gostado. Nós é que agradecemos. Agradeço muito o convite e gostei de participar do seu programa. Muito obrigado. E o Artefato de hoje está chegando ao fim, mas se você quiser rever o programa, enviar comentários e sugestões, é só acessar o nosso site. A gente se vê na próxima semana.